Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. 3, 2, 1 é o que eu observo quando eu leio esse texto, e isso me chama atenção e me ajuda a gravar esse texto e a ir embora com o texto. Então, se você quiser alguma dica para lembrar algo do texto, pelo menos o 3, 2, 1 ajuda, né? Essa contagem 3, 2, 1 também nos prepara para uma saída, para fazer algo. E o 3, 2, 1 está nos versículos 46, 3, 47, 2, 48, 1, 49, 1, 50, 1. Sobre o que eu estou falando? Bom, antes de eu falar sobre o que eu estou falando, pelo menos dá para anotar qual é a ênfase do texto? É no 3, é no 2 ou é no 1? Eu vou repetir. Onde está a ênfase desse texto? No 3, no 2 ou no 1? No 1? Por que está no 1? Porque tem 3 vezes. Né? E agora, onde estão essas coisas? Versículo de número 46, você tem um pronome. Esses são nomes feios, se você não entende bem deles, não se preocupe. Mas é um pronome da terceira pessoa. Fala ali do texto que enquanto Jesus estava falando com o povo, do lado de fora estavam quem? Sua mãe e os seus irmãos. É o pronome do 3. Seu e sua. Está onde? Dentro ou fora? Fora. Alguém vem de fora e fala para Jesus: lá fora estão tua mãe e teus irmãos. Esse é o pronome da segunda. Tua mãe e os teus irmãos. O pronome da primeira está no versículo de número 48, quando Jesus Cristo faz a pergunta: mas quem é a minha mãe e meus irmãos? Primeira pessoa. Mas ele repete esses pronomes no próximo versículo. Ele, no versículo 49, ele estende a mão e fala assim, mostrando os discípulos e as discípulas dele, fala: olha, estes aqui são minha mãe e meus irmãos. Segunda vez que aparece o pronome da primeira. E, por fim, ele explica quem são mãe e irmão e irmãs dele. Na opinião de Jesus, quem é a família dele? Todo aquele que fizer a vontade do Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, para Jesus, conforme esse texto, onde está a maior força de ligação, de união, de família? É a família de sangue, eu com a minha esposa e filhas, ou a família da fé, que é marcada e unida pelo sangue de Jesus Cristo? Família da fé. É interessante esse detalhe. Ele não despreza a família, se você observar outros textos, até a palavra dele, mas ele prioriza a família que é ligada pela fé, especialmente chamada aqui a fé colocada em práticas, porque é todo aquele que fizer, ou qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Você, olhando para esse texto, você se identifica com quem? Já que nós não somos Jesus. Isso está tudo bem, né? Nós não somos Jesus, vamos pensar assim. Nós não somos Jesus. Nesse texto, você se identifica com a mãe e os irmãos que estão do lado de fora, com a pessoa que entra falando da mãe e dos irmãos, ou com os discípulos que estão junto de Jesus? Com quem você quer se identificar? Com quem? Os discípulos. Você quer ser chegadão de Jesus, você quer ser chegada de Jesus, não é? O que você tem que fazer?
A vontade do Pai Celeste. Podemos orar e ir embora. Acabou o sermão. Não tem mais nada. Notaram que o texto é simples, esse texto. E é provocativo. E praticamente, daqui para frente, eu vou só procurar algumas questões dessa palavra de Cristo para a sua e para a minha vida. Observando primeiro o contexto desse texto. Esse texto está onde? Em Mateus. Então eu tenho que dar uma olhadinha em Mateus. Lembram? Já ouviram alguém falar que você tem que dar uma olhada no livro onde o texto está? Para entender um pouco mais das implicações do texto? Então a gente vai dar uma passeada rápida por alguns textos de Mateus. E daí pensar um pouco na sua e na minha vida em algumas consequências para nós. Tá bom? Primeiro detalhe interessante é que essa questão de fazer a vontade de Deus, do Pai Celeste, é muito parecido com o que você já encontra no primeiro grande discurso de Mateus. Se eu falo primeiro grande discurso, eu espero que tenha mais de um, não é verdade? Em Mateus tem quantos discursos? Quantos? 5 discursos, isso. Mateus tem 5 discursos. O primeiro grande discurso é o chamado Sermão da Montanha, discurso da montanha, o discurso do monte, Sermão do Monte, em Mateus 5, 6, 7. 3 capítulos. E eu vou só para o final do capítulo, quando Jesus Cristo conta uma parábola de pessoas que chegam lá no dia do juízo e diz assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, falamos línguas, fizemos muitas coisas extraordinárias. E ele vai falar: cai fora, né? Apartem-se de mim, não conheço vocês, obreiros da iniquidade, porque vocês não fizeram a vontade do Pai Celeste. E daí ele termina o sermão com aquela famosa parábola dos 2 fundamentos. A pessoa que construiu a casa sobre a rocha e a pessoa que construiu a casa sobre a areia. Aquela pessoa que construiu sobre a rocha, a casa dela sofreu várias dificuldades, várias intempéries, né? Vento, chuva, rios. A que estava sobre a areia sofreu as mesmas consequências, as mesmas dificuldades. Qual foi a diferença das duas? A da rocha ficou em pé e essa desmoronou. Qual era a diferença das duas? Essa daqui, diz Jesus Cristo, quem ouve as minhas palavras e as pratica. A prática da palavra. Quem ouve e não pratica. Quantos sermões você já ouviu na vida? Quantas aulas de escola dominical? Quantos estudos bíblicos? E eu tenho que perguntar para mim quantos eu já preguei, né? Que eu já prego mais tempo que fiquei sentado ouvindo. Então eu acho que eu já preguei mais do que eu já ouvi. A questão não é quanto que eu prego e nem quanto você ou eu ouvimos. Mas para Jesus Cristo o que vale é o quanto praticamos. Quanto a palavra transforma a nossa vida. Nos tira do comodismo, nos lança para a vida e uma vida que reflita a presença de Deus nesse mundo. Porque afinal de contas, a grande mensagem de Mateus, conforme o primeiro capítulo e o último capítulo, é que Deus está conosco. Em Jesus Cristo, Ele é o Emanuel, capítulo 1, que diz que está conosco todos os dias, capítulo 28. Deus está conosco, e se nós somos seguidores, discípulos e discípulas de Jesus, porque nós queremos nos identificar com eles, aqui no capítulo 12, nós cremos que Ele está conosco, e isso faz toda a diferença no jeito que nós vivemos. Eu poderia passear pelos capítulos 5, 6, 7 de Mateus, mostrando algumas práticas que se espera de nós. Mas vamos pular para o segundo grande discurso, e você lê Mateus durante a semana, e você pode então ser desafiado pelo texto diretamente, né? Se você ler 4 capítulos por dia, você lê Mateus na semana, está tranquilo, certo? Se você não tiver tanto tempo, leia 1 por dia, e em um mês você lê Mateus, porque são só 28 capítulos. Vamos para o segundo grande discurso, Mateus capítulo 10,
chamado também do discurso missionário, quando o Senhor Jesus Cristo envia os seus discípulos para falarem do reino dos céus. Se você e eu somos discípulos, o que ele está fazendo com a gente no capítulo 10? Ele nos envia para falar do reino dos céus. Ele olha para o mundo e observa um mundo totalmente perdido e sem direção. Ele compara as pessoas no mundo como ovelhas sem pastores. E dá duas soluções para isso. A primeira delas, ela pede para o seu povo, para os seus discípulos, orarem para que Deus mande mais trabalhadores. E depois ele continua falando com os discípulos e manda os discípulos irem. Então, o fato de você e eu orarmos para que Deus levante mais vocações, mais missionários, mais missionárias, mais pastores, mais servos, é parte da resposta da dificuldade desse mundo. A outra parte da resposta é você e eu irmos, e onde estivermos, fazendo o que fizermos, a profissão que tivermos, os relacionamentos que tivermos, como dona de casa, como estudante, como profissional, falarmos de Cristo, levarmos os sinais do reino. Isso é praticar a vontade do Pai Celeste. E nós queremos ser discípulos de Jesus, nós queremos ser da família de Jesus, nós não queremos ser eles, nós não queremos ser os teus, nós queremos que Jesus diga, eles são meus irmãos e minhas irmãs. Nós queremos ouvir Jesus falando isso de nós. Se nós quisermos isso, conforme o texto de Mateus 12, dentro da estrutura do Evangelho de Mateus, nós devemos estar levando o reino, anunciando Jesus, falando que Deus está interessadíssimo na transformação da nossa sociedade, onde estivermos e quando estivermos. Nós podemos ir para o quarto grande discurso. O quarto grande discurso de Mateus é o capítulo de número 18. E alguém já disse, está pulando um, não está? Tá, então a gente guarda para depois. O quarto grande discurso é o capítulo 18. No capítulo 18, Jesus Cristo fala sobre a vida de comunidade, como os discípulos e as discípulas dele vivem em conjunto. Em algumas coisas são muito interessantes nesse discurso. Uma delas, a humildade é a marca nossa, é a sua marca. Você gosta de servir, você está pronto para auxiliar a comunidade, você está pronto para auxiliar as pessoas. Quando o pastor pergunta, precisamos de alguém para fazer tal coisa, é aquele movimento, aquele burburinho, porque todos querem ajudar, porque há esse desejo de serviço. Onde você quer estar? Você quer estar do lado de fora da casa, querendo falar com Jesus, ou você quer estar pertinho de Jesus? Esse é meu irmão, essa é minha irmã. O irmão e a irmã dele é aquele que se lança para o trabalho, ajudar o próximo, ajudar o semelhante, servir o seu semelhante, servir o seu próximo. É o quarto discurso, é o início do quarto discurso, porque no quarto discurso fala da vida em comunidade, que não é só de ajudar um ao outro. Tem uma ajuda muito interessante que ele coloca ali, é quando alguém da comunidade ou começa a se afastar, como a ovelha perdida, ou na aplicação de Jesus Cristo dessa parábola, justamente em Mateus capítulo 18, quando um irmão ou uma irmã pisa na bola, ou peca, ou faz algo errado, ou desagrada a Deus. O que devemos fazer conforme Jesus Cristo? Se você sabe que um irmão, uma irmã, ou seja, alguém da família do Senhor Jesus Cristo, errou, pecou, está fora da vontade de Deus, está se afastando do grupo, primeira coisa a se fazer é você falar com ela. Veja, interessante que Jesus Cristo fala. Ele nos diz, se você souber de algum irmão que está em pecado, fale dele. Não, não é fale dele. Não é fale dele, é fale com ele. Vá até ele. Mas quem sou eu? Você é irmão dele. Você não é aquele que Jesus Cristo falou, ele é meu irmão, ela é minha irmã, ela é minha irmã. Então você é irmão de Jesus, irmã de Jesus, vai lá falar com outro irmão de Jesus. Não, mas eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou professor. Você é irmão, você é irmã. Mateus 18. Mas ele não vai me ouvir. Não tem problema. Primeiro, não pense assim, porque há a possibilidade dessa pessoa ouvir e vai ficar imensamente grata com você. E há a possibilidade dela não ouvir. E nisso Jesus Cristo já previu. E falou, se ela não ouvir, então leve mais uma pessoa
ou 2 pessoas com você para conversar com ela. Pressupondo que se ela ouvir, uau, maravilha. Se ela não ouvir, então vai conversar com o pastor. Pastor, embora tem gente que às vezes pergunta assim, não sei se já perguntou para você, para mim já perguntaram. Né? Pastor, o senhor tem... eu sou pastor, trabalho... que interessante, tem uma igreja, tem... E além disso, o senhor trabalha? Olha, há uma noção na sociedade que pastor não trabalha. Eu acho que alguns colegas ajudam nesse ponto, né? Mas o pastor tem tanta atividade, e aí chega o momento de entrar em ação. Não é lá no começo, quando você só soube de algo, e ao invés de falar com, falou de. Ao invés de falar com a pessoa, você falou da pessoa. Às vezes até a gente fala de um jeito bonitinho, né? Irmãos, aqui no grupo de oração, eu queria que a gente orasse pela Genoveva. Tem Genoveva não, né? Não, né? Não, tem? Não. Eu já usei uma vez isso numa igreja e tinha. Eu tento achar um nome que não tem. Tá? Nós vamos orar pela Genoveva. Eu não vou falar o que está acontecendo, mas ela precisa de oração. A coisa não é melhor eu nem falar. Mas vamos orar por ela. E eu não falei com a Genoveva ainda. Se eu tivesse falado com a Genoveva, talvez eu nem precisasse pedir oração. Porque eu sabia do problema dela, ao invés de trazer para o grupo, eu podia ter falado com ela. Quem sabe até ela viesse para o grupo e falava assim, irmãos, eu estava numa dificuldade tremenda. E o Godofredo falou comigo antes. E ele me libertou, ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Eu queria que vocês louvassem a Deus pela vida do Godofredo. É diferente. E é a prática da palavra. Quem é irmão e irmã de Jesus? Disse Jesus, é aquele que faz a vontade do meu Pai Celeste. E essa é a vontade do Pai Celeste, conforme Mateus 18. Simples, não é? Pelo menos de entender. Por isso nós precisamos do Espírito. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos ser lembrados. Porque é fácil de entender, mas a prática é que nos faz ter a casa sobre a rocha. A prática é que nos faz ouvir, vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai, eu ainda não tinha dito. Eu disse, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, Mateus 7. Mas tem uma parábola parecida no 5º grande discurso de Jesus, que é Mateus 23, 24 e 25. É o final do capítulo 25, é a chamada parábola do grande julgamento. E ali a parábola do grande julgamento, na verdade, é o fim de 3 grandes parábolas, uma sequência de parábolas. A primeira delas, a parábola das 10 virgens. Depois vem a parábola dos talentos. A dos talentos, às vezes, não é muito rápida, né? Porque é talento, né? Mas tudo bem. Então, tem a parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos e termina com a parábola do grande julgamento. Na parábola das 10 virgens, nós sabemos que 5 são sábias e 5 são tolas ou nécias. Por quê? Porque não vigiavam. E ele diz, vigie, você não sabe a hora que o Senhor virá. Como que eu vou vigiar? Parábola dos talentos, aplicando os meus talentos. Quem aplica os talentos é elogiado pelo Senhor. Como que eu vou aplicar os meus talentos? Terceira parábola. Dando comida a quem tem fome, roupa a quem está nu, visitando os enfermos, os encarcerados. Um exemplo, o que foi feito ontem aqui. Quantos puderam e se dispuseram a se envolver por toda a atividade para diminuir o sofrimento de pessoas? Isso é Mateus 25, é fazer a vontade do Pai. É interessante isso. Né? Então você tem no desafio de Mateus, o fazer a vontade do Pai, desde a primeira parábola, do primeiro discurso até o último. No discurso central, o 3º grande discurso, é um discurso interessante, que tem a família de Jesus no começo, antes do discurso, depois vem um capítulo inteiro, e no final do capítulo, fala-se de novo da família de Jesus. Tem um texto em Mateus que fala da família de Jesus, está no capítulo 12. É o que a gente leu. O capítulo seguinte é o que tem no final do 13, Jesus prega em Nazaré, e veja ali versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O pessoal não sabe direitinho, sabe só quem é a mãe e irmãos do dia a dia de Jesus.
A mãe e os irmãos de Jesus estão revelados para nós no capítulo 12. E no centro que eu tenho o grande discurso, o grande terceiro discurso, que é um discurso de parábolas, e que Jesus Cristo mostra que é possível que a palavra atinja muitas pessoas, mas, conforme nos diz a parábola do semeador, algumas não ouvem, não levam a sério, o maligno vem e leva embora. Outras ouvem e quando querem obedecer, mas quando vêm as dificuldades porque estão obedecendo, desistem e param de produzir. Outras ouvem e querem obedecer, mas as preocupações desse mundo, os cuidados com as riquezas, eu quero ter, eu preciso ser, eu preciso aparecer, faz com que elas sejam infrutíferas e não praticam a palavra. Mas tem pessoas que ouvem e praticam a palavra e produzem muito. Essa é a primeira grande parábola do sermão central, e que nos faz pensar, nós que estamos dentro, tem um pessoal que está lá fora, acho que está ouvindo um pouco também, mas nós que estamos dentro, e que queremos que Jesus diga, esse é meu irmão, essa é minha irmã, porque eles fazem a vontade do Pai. Essa parábola nos provoca a pensar assim, eu tenho ouvido a palavra, eu tenho prazer em praticá-la? Ou será que eu ouço e não dou bola para ela? Ou será que eu ouço e a hora que o calo começa a apertar eu pulo fora? Ou será que eu ouço, mas eu sou daquele que eu não tenho tempo de servir ao Senhor, porque eu preciso ganhar dinheiro. Inclusive, eu gostaria muito que os meus filhos tivessem uma vida que eu não tive. Então, eu estou fazendo de tudo para eles terem bons cursos, bons empregos, eles vão se desenvolver, é uma maravilha, vão ter bastante dinheiro. Por isso que eles não têm muito tempo também de estar na igreja. Mas isso é um detalhe, um dia eles voltam. A preocupação das riquezas, os cuidados deste mundo, o temor das perseguições, tornam a palavra infrutífera. Eu não pratico. Se eu não pratico, eu não sou digno de ser chamado irmão, irmã, nem mãe de Jesus Cristo. Eu sou de fora. Eu posso estar dentro do templo e sentado, mas eu estou fora da família. Terrível essa parábola. Fala de outras parábolas nesse capítulo, da grande pesca, do joio e do trigo, que fala de muitas divisões, separações entre aqueles que praticam e os que não praticam. E dá para nós duas parábolas extraordinárias, sem contar outras, são pelo menos 7 parábolas nesse capítulo, conforme a contagem de alguns. A parábola da pérola e a parábola do campo, do campo onde havia um tesouro escondido, que o reino dos céus é tão especial e traz tanto prazer para quem descobre o valor do reino dos céus, que ele deixa tudo pelo reino dos céus. E o que é aquilo que Jesus Cristo coloca com a gente em algumas provocações dentro do Evangelho de Mateus. Aquele que ama a seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a si e aos seus sonhos do que a mim, não pode ser meu discípulo. São palavras provocadoras para você e para mim, que temos família e queremos ao mesmo tempo ser da família do Senhor Jesus Cristo. Esse passeio pelo Evangelho, eu creio que já começa a trazer para você algumas indagações, pelo menos traz para mim. Como é que eu estou na prática da palavra, para que o Senhor Jesus Cristo diga, sim, esse é meu irmão, minha irmã e mãe, porque faz a vontade do Pai Celeste. Mas eu conversava com a Cida essa semana, e a gente pensava sobre algumas questões interessantes na nossa igreja. Então, agora vou falar da nossa caminhada. Nós observávamos lá que há alguns ministérios e algumas atividades que as pessoas se envolvem com uma paixão, com um desejo de fazer, porque atenderá a sua família. Por exemplo, anos atrás, uma irmã estava muito preocupada e desejosa que tivéssemos uma EBF.
E a gente, tudo bem, se quiser, lidera e faz. Ela liderou e fez, enquanto as crianças dela eram crianças. A criança deixou de ser criança, outro que faça a EBF. Ela está servindo quem? É ela mesma, a família de sangue. A gente sabe que de alguma forma Deus usa disso, né? Pode provocar outros para servirem, pode abençoar algumas pessoas, mas ela, aquela pessoa, e ela não é única, a gente observa isso em outras pessoas na nossa caminhada, tanto em Santa Catarina quanto em Campinas, que se envolvem e fazem desde que a sua família da casa seja beneficiada. Não haja em favor da família. Os irmãos e irmãs de Jesus Cristo, que são nossa família. Por que é que você tem que ajudar em algum ministério da igreja? O que você vai ganhar com isso? Afinal de contas, quem é que é pago para trabalhar na igreja? Se nós fôssemos estudar Efésios capítulo 4, nós veríamos que a igreja paga para o pastor trabalhar. Legal, né? E qual é o trabalho do pastor conforme Efésios capítulo 4? Fazer os outros trabalharem. É interessante isso, né? Ele recebe para fazer todo mundo trabalhar, para fazer a turma se mexer. E às vezes a pessoa fala assim: não, mas peraí, eu não recebo para isso. Não, não recebe mesmo, você foi chamado para isso. Jesus Cristo nos chama para isso. Eu não sei exato, mas a gente podia fazer uma rápida entrevista com os irmãos. O colega pastor veio com outros aqui. Quanto que eles receberam pelo trabalho de ontem? Mas vai ver no banco celestial. Agora, eles fizeram isso pelo banco celestial ou fizeram isso para servir a Jesus Cristo, servindo ao próximo? Saem, agora veja, é bonito o que eles fizeram? Não, é lindo, né? Bonito é pouco, mas eles fizeram para serem aplaudidos ou para servir e servirem de exemplos. Vocês já pensaram, por exemplo, eu tenho ali o nosso tecladista segurando um bebê no colo, né? Orando por esse bebê para que Deus dê a graça dessa garota, certo? Vir a ser, o que ela pode vir a ser? Dentista. Fazendo um trabalho semelhante aos irmãos dentistas que vieram aqui. Aqui e em outros países. Você estaria disposto a orar pela sua família e pelos seus filhos e filhas, para que eles ficassem longe de você, servindo ao Senhor, onde o Senhor os enviasse? Há poucos dias eu lembrei com a minha igreja da dona Sara. A Sara, falecida já. A dona Sara chegou para minha mãe e disse: Glauce, que maravilha, Glauce, o seu filho está indo para o seminário, que coisa extraordinária, Deus chamou seu filho para ser pastor. Isso foi em 1981, quando foi apresentado lá na igreja que eu estava indo para o seminário. Glauce, nossa, eu vi o cara pequenininho, agora o cara já está um pouquinho maior, né, e está indo, tá, maravilha. A dona Sara ficou assim, extasiada de alegria, porque o filho da minha mãe estava indo para o seminário. Menos de 6 meses depois, ela estava numa crise terrível, porque a Liliane queria ir para o Instituto Bíblico para ser missionária. E a Liliane era filha dela. E o que vai ser da minha filha? Não pode com a minha filha. Para o filho dos outros pode. Legal isso, né? Mas você já pensou o privilégio do seu filho ou filha servir ao Senhor, ou como um ministro, ministra de tempo integral, ou como um missionário fazedor de tendas, como se fala, pessoas que entram em lugares que ninguém mais pode entrar como pastor ou como missionário, mas entra lá como engenheiro, como técnico em computador, como técnico de futebol. Tem um rapaz da nossa igreja lá na Tailândia, o Lucas está na Tailândia ainda, está voltando agora, né, mas passou lá 1 ano e meio praticamente, treinando times de futebol, entre muçulmanos, e falando de Jesus.
e ensinando inglês, e quando ensina inglês fala de Jesus. Daí, né? Missionário não tem entrada tão simples lá. Há lugares que é mais difícil entrar, mas o técnico de futebol entra, o professor de inglês entra, o técnico em computador entra, o técnico em celular, em comunicação entra. E os nossos filhos? Nós somos tão chegados na nossa família que nós não liberamos os nossos filhos e filhas para crescerem no reino e fazerem a vontade de Deus, ou nós queremos que eles façam só a nossa vontade? Para quem nós os criamos? Para serem da família de Jesus ou para serem só da nossa familhinha? É de se pensar. Pelo menos esse texto me convida a pensar essas coisas. Eu não quero ser dos de fora, onde eles estavam. Eu quero ser dos de dentro, onde os meus estão. Onde Jesus Cristo fala, você é meu irmão, você é minha irmã. Eu quero ser da família de Jesus. Mas o texto diz, para ser assim, você tem que fazer a vontade do Pai Celeste. Não é salvação pelas obras, antes que alguém possa pensar sobre isso. São as obras decorrentes da salvação. Certo? Não é porque você faz as obras que você passou a ser da família, mas porque você é da família, você faz as obras. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Lembrando que no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado de Salvador 22 vezes. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Quando eu digo que ele é chamado 22 vezes em 27 livros, qual é a sua conclusão? Que nem todo livro fala que Jesus Cristo é Salvador. Se eu falar para você que na carta a Tito, Paulo chama Jesus Cristo de Salvador mais de 3 vezes. Se eu não me engano, são 4 vezes. Daí dá mais de 3. Diminui o número de livros, né? O Novo Testamento chama Jesus de Senhor mais de 600 vezes. Quem é Jesus? Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é isso? Se com a tua boca confessares que... Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares que Ele é Senhor, serás salvo. Eu só inverti o início do versículo, né, de Romanos capítulo 10. Com a tua boca confessares que Ele é Senhor. Aí vem a salvação. Agora, a confissão de boca que Jesus é Senhor, como num dos cânticos aqui nós cantamos, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes para Jesus chamando de Senhor. Se com a minha boca eu confesso, isso tem que ser refletido nos meus atos. Eles têm que refletir a vontade do Pai Celeste. Porque afinal de contas, segundo Mateus, quem são os discípulos de Jesus? Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. São aqueles que ensinam outros a fazer tudo o que Jesus ordenou. Voltamos a fazer a vontade do Pai Celeste. Notaram como isso é um tema dentro do Evangelho de Mateus? Nos discursos, Mateus 5, 6, 7, Mateus 10, Mateus 13, Mateus 18, Mateus 23, 24, 25. Por isso que aparece aqui também. Você continua querendo ser irmão e irmã de Jesus, que Ele chame, você é meu irmão, você é minha irmã, ou você prefere ser dos de fora? Façamos a vontade do Senhor. É culto da família, mais do que uma família, chamemos nuclear, é a família de Jesus que estamos celebrando. Aquela que foi alcançada pelo sangue do Cordeiro, selada pelo Espírito Santo, escolhida na eternidade por Deus Pai, para caminharmos nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 10. Voltamos para Efésios. Isso significa que terminou a meditação da noite com o desafio, como você praticará
a palavra e, especialmente, se você tem o desejo grande de que seus filhos e filhas também a pratiquem e que sejam servos e servas fiéis do Senhor. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho, que nós ouçamos muitas notícias desta igreja, de pessoas que são reconhecidas por Jesus como meus irmãos, irmãs e mãe, porque fazem a vontade do Pai que está nos céus.